amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Kurz e hoje eu vou responder a dúvida de muitos alunos que sempre me fazem a seguinte pergunta. Professora Carla, dá para ir bem na redação sem dominar o tema? Bom, se você tem essa mesma pergunta, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou responder essa dúvida e ainda vou te dar dicas de como fazer se você não souber escrever sobre o tema e ainda tem uma dica de ouro no final dessa aula. Ou seja, não perca nenhum segundo dessa aula, porque hoje tem muita informação legal aqui. Bom, a redação é a prova mais temida por boa parte dos concurseiros. Para se dar bem, é preciso treinar muito, estudar quais os temas têm mais chances de serem cobrados e analisar aí as coletâneas fornecidas pelas bancas. E todas essas atitudes são realmente muito importantes, mas não são suficientes, tá? Porque muitas vezes, depois de todo esse esforço, a proposta da redação apresenta um eixo temático na qual você não treinou. Então, por isso que eu falo sempre sobre eixos temáticos. Estude por eixos temáticos, que fica muito mais fácil você chegar por uma prova e escrever sobre qualquer tema do que se você estudar por temas especificamente. Tá, mas professora Carla, eu me esforcei muito, fiz muitas propostas de redação, mas se porventura, lá no dia da minha prova, a proposta de redação apresentar um eixo temático na qual eu não treinei. Então, espera aí um pouquinho. Em primeiro lugar, não se desespere. Se você for um leitor assíduo, ou seja, alguém que lê jornais, sites de notícia, blogs ou livros de uma forma constante, né? Ou se você ouve podcasts de notícia, também ajuda, tá? Provavelmente você terá um bom desempenho, mesmo que você não domine o tema. Isso porque os temas de redação versam sobre questões atuais e que envolvem a sociedade na qual você vive e da qual espera-se que você participe. Se, por exemplo, o tema solicitado por um exame for a dispensa remunerada das diaristas durante a pandemia, por exemplo, tá? Pode ser que esse tema em específico não tenha sido proposto nas suas aulas de redação durante a pandemia. Pode ser que esse tema em específico não tenha sido proposto nas suas aulas de redação durante o ano de 2020. Mas o fato de ter sido algo que foi muito divulgado nos portais de notícias e também pelo fato de estar contido em assuntos sempre relevantes, como as relações de trabalho e desemprego, há boas chances de você conseguir escrever uma ótima redação com base nas suas leituras, as suas vivências e o bom uso da coletânea de textos que vem aí na sua prova. Eu quero ressaltar que se você treinar um eixo temático saúde ou trabalho ao longo do ano, né, as sensações de segurança e de tranquilidade de não estar aí no ponto zero auxiliam no desempenho, mas isso não é tudo. O repertório sempre ajuda. Então, a dica que eu te dou agora é que a prova de redação não deve ser passional. Se você tem medo de chegar lá e falar, meu Deus, e se eu não souber escrever sobre esse tema, você tem que entender o seguinte, a prova de redação é, antes de tudo, uma prova técnica, que testa habilidades que podem ser adquiridas, ensinadas, aprendidas, treinadas, trabalhadas. E esse reino, para ser bom, deve ser indiferente aos temas, pelo simples fato de ser impossível treinar todos eles. Você tem que estar preparado para escrever sobre o que aparecer, independentemente do nível de conhecimento que você tem acerca desse assunto ou tema. E isso você alcança estudando pelos eixos temáticos aqui com a professora Carla Kurz, tá? Então, assim, além disso, no geral, as coletâneas são suficientes para se produzir bons textos. Como assim, professora Carla? Se você chegar lá no dia da sua prova de redação e você não souber escrever sobre o tema, você vai usar as coletâneas, os textos motivadores. Fazer com que as informações da coletânea, né, utilizar essas informações de forma adequada, bem como os dados contidos nela, e que elas dialoguem, que essas informações dialoguem com outros textos fora dali, é o desejável. E é aí que mora o repertório próprio. Então, busque dialogar com o que sabe, com o que você sabe. E é muito difícil que você não saiba absolutamente nada sobre o assunto, tá?
Outra coisa, você vai falar assim, Carla, mas como que eu farei a minha preparação? Então, eu vou te dar a dica de como se preparar para uma redação e fugir do temido medo de não saber escrever nada, tá? Então, além de, obviamente, produzir no mínimo uma proposta de redação por semana, é necessário dedicar pelo menos 1 hora de leitura diária a textos da imprensa tradicional, portais de notícias, jornais, blogs, de domingo a domingo, sobre diversos temas. O importante é estabelecer o hábito. Essa tarefa diária é tão importante quanto aquela lista imensa de exercícios da sua prova objetiva. Então, depois de uma semana agindo assim, de forma disciplinada, os resultados já vão aparecer e você não será pego de surpresa com o tema de redação. Bom, e na hora da redação, prof, o que eu posso fazer se eu não dominar o tema? E olha só o que você tem que fazer. Comece se perguntando: em qual eixo temático esse tema está contido? O que eu já li ou escrevi relacionado a esse eixo? E o que eu posso aproveitar, vincular com essa escrita ou leitura anteriores? Bom, então depois você vai fazer uma leitura bem atenta da coletânea, identificando pontos relevantes com os quais você possa dialogar, ou seja, pontos que podem ser analisados com as suas ferramentas, opinião, visão crítica, repertório. Se você conseguir lembrar de algum episódio de filme, série, novela, história em quadrinhos ou livro que possa servir de ilustração para os argumentos que estiver desenvolvendo, bote no papel e dê detalhes suficientes para que quem não saiba do que se trata possa entender a referência. Então, resolver outras questões da prova também ajuda no desenvolvimento de ideias e aí não acontece com você o medo de não ter nada para escrever na folha em branco da redação, tá? Então, com todos esses elementos em mãos, é a hora de encarar esse desafio e aproveitar os recursos que você treinou aqui comigo para entregar um texto bem estruturado, gramaticalmente correto e amarrado para a sua banca. Muito bem. Bom, se você já gostou desse vídeo até agora, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um like nesse vídeo. Você vai compartilhar esse vídeo e agora eu vou te dar uma dica de ouro para se preparar bem para a redação. Para você se preparar para fazer uma redação que aprova, procure veículos confiáveis e tente ler pontos de vista diferentes. Todos os dias há opiniões divergentes sobre tudo, da democracia ao meio ambiente, da ditadura à liberdade de expressão, dos mais preparados especialistas aos mais interessados leitores em cartas, ensaios, crônicas, editoriais, artigos, charges, tirinhas e colunas, além de informações em forma de notícias e reportagens. Então, aproveite e explore essa pluralidade para enriquecer seu repertório sociocultural e fazer efetivamente uma redação que aprova e jamais ter medo de ser pego de surpresa no tema. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até mais!